Yahusha, quando ele excedeu ao Shamaim, Yahusha, ele quando excedeu ao céu, sentado à destra de Yahweh, ele rogou ao Pai para que Yahweh derramasse do seu próprio Espírito, a obra do Espírito, a obra do Ruach Kadosh. O Espírito do próprio Abba se derrama diante dos homens, derrama-se diante das pessoas. Como nós vamos perceber, pregador? Vamos ao fundo na palavra, no 1 de João, do capítulo 4, diz assim: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito vem de Yahweh, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. A mensagem fundamental, muitos espíritos falsos têm se levantado nesses últimos tempos. Amados, examine que tipo de espírito que está dentro de você, porque o espírito, ela vive dentro do homem, dentro da pessoa. O objeto do espírito é de entrar dentro da pessoa. Nós podemos notar a manifestação do Espírito na vida de uma pessoa, onde que a palavra hoje ela nos ensina, amados, não creiai em qualquer espírito, examinai se esse espírito ela provém do alto, provém do Pai, ou provém do mundo. Esse espírito provém do Criador, ou provém do mundo da treva. A palavra hoje ela nos chama para que nós possamos examinar o espírito, porque o Espírito ele é que está a guiar, ele é que está a cegar, ele é que está a levar as pessoas para o abismo. As pessoas estão sendo guiadas nesses últimos momentos pelo Espírito. O Yohana, ela chama a atenção, alertar os irmãos. Cuidado, meus irmãos, cuidado, minha irmã, cuidado com o Espírito que está dentro de você. Examine se esse Espírito provém de Yahweh. Examine se esse Espírito ela provém do Abba Kadosh, onde que a palavra ela nos ensina no 1 de João, pregador, como nós vamos saber se esse espírito que está dentro de mim, ela provém de Yahweh ou ela provém de demônio. Vamos ao fundo no livro de João capítulo 16, do seu versículo 8, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai; e do juízo, porque o mundo já está julgado. Amados irmãos, o Espírito que foi derramado, o Yahusha, quando ele foi para o Shamaim, o Espírito que se derramou, o Espírito, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Primeira coisa que você nota é mudar de vida, é abandonar o pecado, é abandonar as coisas malignas, é abandonar a oferenda das trevas. Esse é o primeiríssimo manifestação do Espírito que foi derramado do alto. O Espírito que foi derramado do alto tem o objetivo principal de te fazer abandonar, de te convencer de abandonar o lascívia, de abandonar bebida, de abandonar todo tipo de embaraço do mundo da treva. Essa é a manifestação do Espírito que Yahusha, o nosso pastor, disse: quando esse Espírito vier, ele vos convencerá do pecado, vos convencerá, porque as pessoas não creram no Yahusha, não creram nos seus ensinos. O ensinamento principal de Yahusha era para que as pessoas abandonassem o Espírito puro que Yahusha revela. É o Espírito que não tem comunhão com o pecado. Quando o Espírito estiver dentro de você, o Espírito da verdade, ele não tem comunhão com o pecado. Amados irmãos, o Espírito puro não tem comunhão com o pecado, não tem embaraço com o pecado. Vamos ver qual é a manifestação do Espírito da treva no 2 de Coríntios, do seu capítulo 11, do seu versículo 14, e diz: e não é maravilha, porque o próprio Satã se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministro de justiça. O próprio anjo caído, que
E também ele é o espírito que ele se transfigura em ministro de justiça. Há pessoa que dizem que adora a Yahweh, mas permanece no mundo da bebida. Há pessoa que dizem que adora a Yahweh, mas ainda permanece no mundo do adúltero. Há pessoa que dizem que adora a Yahweh, mas ainda permanece no mundo da fornicação. Há pessoa que dizem que adora a Yahweh, mas ainda permanece no mundo pecaminoso. Amados irmãos, as escrituras ela nos ensina. Amados irmãos, a escritura ela nos ensina, nos traz a clareza de que muitos falsos espíritos têm se levantado. Examine se que tipo de espírito que está te conduzindo, porque o espírito da verdade ela convence o mundo, ela convence a você a abandonar todo tipo de lascívia, ele convence a você a abandonar todo tipo de feitiçaria, ele convence a você a abandonar todo tipo de vício, ele convence a você de desistir, de telhaçar, de te abandonar o pecado. A pergunta é: que tipo de espírito é esse que está te guiar? Que tipo de espírito é esse que está te conduzir? Porque o espírito da treva ele se transfigura em anjo de luz. O que é isso? O que quer dizer com isso, pregador? Quer dizer que você vai ficar vai ficar convencido com o seu pecado, já não vai ficar convencido, vai padronizar o teu pecado e achar como se fosse normal vivendo na fornicação. O espírito da treva ele vem convencer a pessoa para que ele permaneça embaraçado no mundo do pecado, porque não é o temor, porque o espírito da verdade ela vem para poder te tirar de todo o embaraço pecaminoso, te tirar de todo o abismo maligno, te tirar de todo o caminho da treva, para te fazer, para te clarificar o caminho puro. Porque o Abacuque, no Abacuque do capítulo 1 do seu versículo 13, disse que o Criador que fez a mãe e a terra, nem sequer não pode, os seus olhos são tão puros que não pode olhar para o pecado, não pode olhar para o pecado. Amados irmãos, o Criador não pode olhar para o pecado. Dentro de nós, dentro das nossas veias, habita o ruache do Pai. Se o ruache do Pai está dentro de nós, então como é que nós estamos convencidos de não abandonar o pecado? Há pessoas que vivem com os vícios como se fosse normal, porque a verdadeira adoração está no Espírito e na verdade, porque Yahweh ele não suporta olhar sequer para o pecado. Então examine que tipo de espírito é esse que te convence você a conviver com a lascívia, que te convence você a viver com adultério, que te convence você a viver no mundo das drogas, que te convence você a viver no mundo criminoso, que te convence você a viver no mundo do adultério. Que tipo de espírito é esse? Examinai, meus irmãos. Essa é a missão de como nós distinguirmos o espírito da treva. O espírito da treva ele vem para nos convencer de fazer o mal, de permanecer a fazer o mal, de permanecer a fazer o mal. Porque não é de admirar que o próprio Satã ele se transfigura em anjo de luz. Anjo é espírito, ele sussurra nos teus ouvidos, te convencendo de que o pecado é normal. Mas o ruache do Pai ele diz: abandone o vício, abandone adultério, abandone todo tipo de lascívia, abandone todo tipo de pedofilia, abandone, porque é verdade, meu irmão, que você tem que abandonar. O ruache do Pai ele vem para nos tirar do pecado, para nos tirar do pecado, para nos tornar pessoas justas, para que trilhemos no caminho da perfeição, como o nosso mestre que excedeu o Chamaim e hoje está sentado à destra do Pai. O ruache do Pai ela vem para nos ensinar que nós possamos viver como o nosso mestre viveu, possamos andar como o nosso mestre andou, possamos caminhar como Yahushua Mashiach caminhou. Então se nós não caminhamos como Yahushua caminhou, se nós não vivemos como Yahushua viveu, se nós não abandonamos, praticamente estamos a ser guiados pelo espírito da treva. E se nós estamos a ser guiados pelo espírito da treva, praticamente não teremos o reino do Pai, porque Yahweh dos exércitos não suporta nem sequer olhar para o pecado. Então, amados irmãos, examine dentro de você, comece a refletir que tipo de espírito é esse
esse que tem te convencido a fazer vídeos pornográficos? Que espírito é esse que tem te convencido a postar fotos nudez, a postar nudez no seu celular? Que tipo de espírito é esse que tem te levado a permanecer no mundo do adultério, a permanecer no mundo da feitiçaria, a permanecer no mundo maligno, no mundo das obras obscuras? Mesmo você louvando, mesmo você falar de Yahweh, mesmo você falar de Yahusha, se você ainda não abandonou os vícios, se você ainda não abandonou todo o pecado, praticamente o espírito da treva está filtrado dentro da tua alma, dentro da tua vida, e que ele te convence, que te convence que viver com o pecado é normal. Mas o Ruach do Pai, ele detesta o pecado, ele detesta a abominação, ele detesta todo tipo de pedofilia, ele detesta todo tipo do andamento da treva. Agora é diante, apega-te nisso, minha irmã, apega-te nisso, meu irmão, que examine dentro de você que tipo de espírito que está te a conduzir, e esse espírito está te levar para onde? Para onde? Porque antes você estava convencido de abandonar, mas agora você oculta o teu pecado diante dos homens, diante das pessoas você se põe como perfeita, diante dos olhos das pessoas você se põe como perfeita, mas a adoração não está diante dos olhos dos homens. A adoração perfeita que eu quero está quando você estiver no teu corpo, quando você estiver sozinho, quando você estiver sozinho. Essa é a verdadeira adoração, de abandonar o pecado. O Espírito puro, ela vem para te tirar do abismo, para te tirar do adultério, para te tirar de todo o caminho perverso e te tornar no caminho puro. Então examine a você, para que não seja enganado com o espírito da treva, porque esse espírito ela vive na vida das pessoas, ele vive na vida do homem. O espírito da verdade, ele não tem comunhão com o pecado, ele não tem comunhão com a pedofilia, ele não tem comunhão com a lascívia, ele não tem comunhão com o mundo da treva, com o mundo exterior do maligno. O espírito da verdade, ele nos convence para que nós vivamos como Yahusha viveu, para que nós aceitamos o evangelho do Mashiach, para que nós aceitemos que Yahusha é o nosso pastor, para que nós possamos caminhar, para que naquele dia que nós sejamos selados, possamos celebrar junto com o Mashiach. Então, minha irmã, é tempo de refletir, é tempo de examinar. Olhe para você, olhe para as atitudes que você faz, olhe o nervosismo, olhe o orgulho, olhe todo o embaraço da treva. Há crentes, meus irmãos, há crentes que não têm paciência, há crentes que são orgulhosos, há crentes que são vaidosos, há crentes que nem sequer têm pena dos outros, nem sequer olha para auxiliar os outros. Que tipo de espírito é essa? Porque o espírito da treva, ele se filtra como se fosse bom. O espírito da treva, ele te convence como se fosse bom. Estar a falar de Yahweh não diz nada se você ainda continua no mundo da bebida. Se estar a falar de Yahweh não diz nada se você ainda continua no mundo do adultério. Estar a falar do nome de Yahweh não diz alguma coisa se você ainda está comungando com o pecado. O Espírito, ela vem te convencer, ele vem te tirar do abismo. Então comece a olhar para você, abandone o espírito maligno e siga o Espírito que foi derramado com o Pai. O Espírito que te diz não toque na mulher do teu próximo. O Espírito que te diz o Espírito que te convence de abandonar os vícios, de abandonar a bebida, de abandonar a saia, de abandonar todo tipo de pecado. O Espírito que te convence a orar, a interceder, a buscar, a ler, a meditar, a se purificar. Esse que é o Espírito do Pai. O Espírito do Pai. Examine a você, minha irmã, examine a você, meu irmão. Vamos indo ao fundo, que o Espírito puro, ele não tem comunhão com o pecado. Abandone o pecado, abrace o Espírito da verdade, siga a justiça, siga a perfeição, abandone o pecado, não comungue
que não tenha comunhão com o pecado, porque o Espírito do Pai, ele não comunga com o pecado. O Espírito do Ruach Kadosh, ele não tem comunhão com o pecado. Abandona o pecado, viva com o Ruach Kadosh, para que tenhas o reino de Shamaim, para que entraremos no reino do Pai. Então por meio do Ruach Kadosh, mas não por meio do Ruach da treva. O Ruach da treva, ele é enganador. É tempo de abandonar, é tempo de desembaraçar, de deixar de fora, de seguir o Ruach enganador. Muito cuidado, cautelosa, abandone o espírito maligno e comece a seguir o Ruach ideal, o Ruach de orar, o Ruach de preservar, o Ruach de desistir todo tipo de abominação da terra.